noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Colocando essa música aí pra gente pensar o tema de hoje, né? Fala aí, Black Ghost, tudo bem? Deixa eu lançar lá no Discord, que eu sei que a galera do vestibular vai querer ver. E aí, Henry? Fala, Nicolas. Quanto tempo? Tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá os estudos aí? Tranquilo? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ó, tá bonitinho. Mudei o layout. Começar a jogar, disponibilizar aqui. Cadê? Tá faltando uma coisinha. Captura de... Tá puxado? Captura de janela. Captura de slide. Vai fazer o IME? Eita! Aí realmente vai ser muito puxado. E aí, Islan, tudo bom? Boa noite. Beleza? Deixa eu puxar essa caixa de chat pra cá. Vamos, hoje a gente vai de aula. Hoje a gente vai de aula. O que? Tem que puxar pra cá, é isso mesmo? Não quer saber? Deixa eu fazer uma coisinha aqui porque tá dando problema. Exportar para PDF. Muito mais fácil quando eu jogo para PDF. E aí, Chaves, beleza? Boa noite. Tô ajeitando aqui a coisa da live, peraí. Ah, agora sim. Não tá a melhor coisa, mas dá pra gente ver bastante coisa aí. Ver se dá pra botar em tela cheia. Não dá não. Ó, a tela cheia, dá. Assim. Agora sim. Pessoal, boa noite a todos. Que isso, hein? Valeu, Vasco. Obrigado. Boa noite. Todo mundo tá chegando aí para pegar esse tema, para dar uma olhada nesse tema, né? O que acontece? Eu não vejo sentido nós entendermos o Afeganistão sem entendermos como se constrói o cenário para a primeira guerra do Afeganistão, né? Tem muita gente fazendo reportagem, fazendo entrevista para falar sobre a realidade atual,
sem fazer um paralelo na construção do Afeganistão como país, né? Eu não sou um cara que conhece muita coisa sobre o Afeganistão, sobre a construção de país, de Estado afegão. Eu estava dando uma lida. O país ele viveu o califado no início do século XX até a década de 70, né? Fala aí, Forigatas. Obrigado aí por seguir o canal. Deixa eu ver até ajeitar essa coisa do... Cadê? Doação do Streamlabs, alertas da Twitch. Tinha que diminuir o tamanho. Apareceu aqui. Obrigado por seguir, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar como é que a gente pode entender a construção do Afeganistão como Estado, né? E o que aconteceu para gerar um problema na região, né? Que vai desembocar no que hoje é o problema atual, certo? Porque é muito interessante você pensar que a raiz está lá na Guerra Fria. Você tem uma raiz de problema no Afeganistão. O problema de hoje tem raiz na Guerra Fria, tem construção na Guerra Fria contra o cenário, né? Então, assim, o cenário ele tem que ser entendido quanto o que foi desenhado durante a segunda metade do século XX, para a gente entender o início do século XXI, para a gente entender o que está acontecendo. O tema ficou muito em alta, e aí tem muita gente que deve estar se questionando por que isso está acontecendo, né? Por que o tema está muito em alta? E a primeira informação que você tem é que a região é uma região muito sensível, né? Muito problemática. Então, assim, se você parar para analisar, o Afeganistão ele está ali próximo do Irã, está fazendo fronteira com o Irã, está fazendo fronteira com o Paquistão. Tem várias potências nucleares ali no entorno do Afeganistão, né? Então é uma coisa que a galera às vezes não visualiza, né? Não consegue visualizar. Quando você fala Afeganistão, você não consegue nem ver o mapa. Eu tinha que ter colocado no slide. Mas tô abrindo aqui um jogo que vai ajudar a gente a dar uma visualização de fronteira, né? De ideia de fronteira e posicionamento estratégico do Afeganistão. Então, assim, é muito importante a gente entender o Afeganistão como país, como realidade presente naquele cenário territorial ali, né? E como é que a gente tem que entender a situação hoje? A gente entende fazendo uma retomada lá na Guerra Fria. Então, o que, que eu vou fazer agora com vocês? A gente vai lembrar da Guerra Fria, a gente vai olhar a Guerra Fria, o cara Foregetters que tá ouvindo aí, que chegou, vai ter essa aula de história, né? A galera que está assistindo, que está acompanhando, né? Os diversos grupos que estão podendo acompanhar, a galera que vai acompanhar depois, para entender isso aí. Então, vamos começar com o quê? Década de 70, e aí eu queria pensar com vocês essa ideia da Guerra Fria, e aí você tem no governo Jimmy Carter, na União Soviética eu tenho Leonid Brezhnev, né? O Brezhnev vai ser um cara visto como uma figura muito forte na União Soviética, e o Jimmy Carter ele vai ter um posicionamento americano, de certa... Fala, Gabriel, obrigado por seguir, Gabriel, valeu, né? O Jimmy Carter vai ter um posicionamento de tentar reestruturar a diplomacia americana, ele vai, de certa forma, criticar as ditaduras aqui na América Latina, mas o Jimmy Carter ele vai ver, né? Tá travando aí ainda, Chaves? Como é que tá? O áudio tá ruim também? Como é que tá sendo? Deixa eu ver se eu começo a fechar aqui. Acho que é só para você, jovem. Deixa eu ir fechando as coisas para poder melhorar. Mas não era para estar travando nada. Deve ser a net. Então aqui, vamos lá. Eu abri um joguinho aqui que eu jogava muito, né? Nunca mais eu joguei esse jogo. Para a gente pensar o mapa do mundo. Eu vou fazer uma alternância, né, de tela aqui para a galera ver, né? Bem que tela de game, não tá aparecendo game nenhum. Cadê? Captura de jogo. Captura de tela. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí.
esse mapa do mundo, né? Esse jogo Hearts of Iron 4 é um jogo que você tem a visualização do mapa global, certo? E aí, onde é que está o Afeganistão? O Afeganistão está aqui. O Afeganistão está aqui, né? Aí você vê, o Afeganistão faz fronteira hoje. Isso aqui é o Paquistão, essa região que eu estou clicando aqui. Isso aqui é um mapa da década de 30. Então, o Afeganistão está aqui. Aí aqui em cima você tem os países, né, que saíram da União Soviética, Turcomenistão, Uzbequistão, certo? Você tem aqui do lado o Irã, você tem a Índia aqui próximo, você tem aqui essa pontinha, ó, que pontinha pequenininha, aquela pontinha de jogo de war. Isso aqui hoje é a China. Esse território aqui que é o território Xinjiang, né? Xinjiang, Xibeisan, Shanxi, China, tudo isso aqui é China, né? Tudo isso aqui, Manchukuo, todo esse território forma hoje o território da China, né? E aí você tem o que hoje é a Península Coreana, aqui nesse lado, que eu tô clicando aqui, ó, isso aqui que tá Japão, é Península Coreana. Então, o Afeganistão ele é um território que ele, por exemplo, está próximo da questão da nova Rota da Seda, né? Está próximo da realidade territorial com a China, está próximo do Irã, que é um grande produtor de petróleo, está próximo da Índia, está próximo da Caxemira. Então, ele é uma posição muito estratégica, está próximo do Tibete, está próximo de várias regiões ali naquele contexto, né? Eu só queria usar essa ideia do game para a gente poder ver, visualizar essa ideia. Vou deixar ele até aberto e aí para a gente continuar pensando. Nos anos 70, você tem essa realidade da Guerra Fria. Você tem esse cenário de Guerra Fria problemático, né? A década de 70, Brezhnev e o Jimmy Carter. E o Jimmy Carter vai ter uma situação que vai atingir a sua diplomacia, que vai ser a Revolução Iraniana. A ascensão de uma teocracia, a ascensão de um pensamento. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante porque quando você vê uma ascensão do Talibã hoje, uma ascensão na perspectiva religiosa, teocrática, né? Black Ghost, Hearts of Iron 4, tá? Jogão, vale a pena. Você brinca com a década de 30 e 40, simula a realidade da Segunda Guerra Mundial. Aí quando você pensa a ascensão do Irã, né? A realidade da ascensão do Ayatollah Khomeini. Numa revolução iraniana ocorrida em 79, você tem uma derrota para a diplomacia americana. Vamos lá. O que tem a ver o Irã com o Afeganistão hoje? O Irã ainda mantém uma teocracia, ainda tem um governo pautado na Sharia, que é um governo pautado num conjunto de leis, numa legislação pautada no Islã. Bem parecido com o Afeganistão hoje. Então é importante a gente entender que o Irã, ele, vizinho do Afeganistão, se interessa por um governo teocrático ascendendo no Afeganistão. Então se interessa por grupos, por movimentos. Historicamente, o Irã, fala lá, obrigado por seguir. Historicamente, o Irã, ele traz uma referência aí pautado na teocracia, a partir de 79, que vai ser interessante para pensar o Afeganistão também teocrático. A gente tem que entender que a religiosidade ela está muito forte no Oriente Médio, né? Principalmente na questão após a década de 70, por conta da ascensão dessa visão religiosa contra o mundo ocidental. Olha que interessante, vamos lá. O que acontece no Afeganistão hoje de redução de direitos das mulheres, de todo um cenário problemático para as mulheres, acontece no Irã. Acontece no Irã num nível mais leve, né? Porque você já tem um país mais consolidado, mas lá na década de 70, você teve um Irã que tinha um pensamento ocidentalizado, um pensamento que olhava, né, que dava direito para as mulheres, e com a Revolução Iraniana, com a ascensão do Shah, do Ayatollah Khomeini, que está aí na foto, né, a saída do Shah Reza Pahlavi, que era um cara aliado do Ocidente, você teve, né, a instauração de um regime teocrático.
Isso é importante para entender a questão do Afeganistão nos dias de hoje? Porque é até para entender o surgimento dos mujahidins, o surgimento de uma tendência religiosa, de uma leitura jihadista no Afeganistão na década de 70, quando teve a primeira guerra do Afeganistão. Que muitos canais de comunicação estão falando, a guerra do Afeganistão, a primeira guerra, começou quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Legal, maneiro. Realmente, você faz essa referência. Só que costuma-se esquecer do seguinte, que antes da guerra do Afeganistão, da primeira guerra eclodir, antes da União Soviética começar a tomar porrada no Afeganistão, durante a década de 70, o Afeganistão ele foi sendo governado pelo califado, né? Em 78, uma ideologia comunista foi tomando as ruas do país. Uma ideologia comunista, uma ideologia que defendia, por exemplo, a educação das mulheres, que defendia o divórcio, que defendia uma visão progressista de mundo. Começa a visualizar, começa a visualizar. Você vai desenhando uma visão progressista de mundo que, quando você faz o paralelo com o religioso nunca quer o progressismo. Ele quer o conservadorismo. Então eu posso dizer com todas as letras que lá em 78, com a Revolução de Saúl, que foi até noticiada no jornal lá em Portugal, Diário de Lisboa, militares progressistas tomam o poder no Afeganistão. Então militares progressistas. Havia uma proposta de que, lá na década de 70, de fazer um regime progressista. Isso para o Irã, que acabou de instaurar a Revolução Iraniana, que desenhou a Revolução Iraniana em 79. Isso vai ser legal? Ter ao lado, no vizinho ao lado, um regime progressista? Não. Então a gente tem que entender que em 78 eu tenho um regime progressista no Afeganistão. Em 78, o Irã ainda vivenciava um regime ocidental, uma leitura próxima dos Estados Unidos, de mulheres andando sem burca, andando sem véu, de mulheres indo para as escolas. Né? Você procura imagens, eu acabei esquecendo de colocar na montagem do slide. Você procura imagens e você tem várias imagens das mulheres de saia, da venda de maquiagem, então de você ter uma atuação ocidentalizada. Só que é até interessante que eu vou comentar agora. Todo esse contexto do Oriente Médio, da Ásia, do jihadismo que vai surgir na década de 70, em 79 especificamente no Irã, e depois vai se tornar um padrão para o Oriente Médio, né, para a realidade da Ásia e tudo mais, é importante a gente entender que é uma crise daqueles, digamos assim, estados de acreditarem que a ocidentalização desses países estava levando à sua queda moral, né, e que eles precisavam retomar esse pensamento religioso, essa ideia ligada à Sharia, ligada à religiosidade. Então, também se associa para a galera de história que está me assistindo aí, para a galera que já trabalha, que já dá aula, né? Chaves, Vasco, que está aí na força, levantando, pensar que isso aqui, o contexto de ascensão radical islâmica, que vai ter esse terreno propício, vai ter influência nas guerras árabes israelenses. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês vão ler o livro, né? Vocês vão pegar o texto do Lawrence White, né? Eu vou colocar aqui no chat, Lawrence White, que é O Vulto das Torres. A história da ascensão da Al-Qaeda até o 11 de setembro. E aí eu já vou dar um suporte aqui maneiro. Tem uma plataforma que eu já vi que o livro se encontra, que é a LibGen, né? É uma plataforma russa em que eu já vi que a galera bota PDF de tudo quanto é livro lá. Final da dissertação agora, meus amigos, encontrei a porrada de livro na LibGen, vale muito a pena, porrada de PDF, inteiraço. Encontrei nova história do Legoff, encontrei muito livro mesmo. Então, tem que comprar aquele livro, tem que pegar na biblioteca, vai no LibGen ver qual é para ver se você consegue encontrar, né? O conhecimento tem que ser difundido, né, rapaziada? Então, assim, o Vulto das Torres já desenha que lá na década de 70, após a Guerra dos 6 Dias de 67
de Israel contra os países árabes, quando Israel, né, bateu na Síria e no Egito em 6 dias. 6 dias. 6. E aí começou a correr pelo mundo toda aquela estrutura de, porra, nós estamos sendo punidos, né? Os muçulmanos começaram a dialogar com isso. Nós estamos sendo punidos por Alá, por estarmos no pecado. Nós estamos ocidentais demais. Precisamos fazer um retorno para a Sharia. Precisamos fazer um retorno para o Alcorão. Precisamos nos sair do pecado. Precisamos nos moralizar. Então, assim, a Revolução Iraniana é uma moralização. E aí, claro, a gente fala moralização barra conservadorismo. O que está acontecendo com essas pessoas no Afeganistão hoje? Por que a gente viu aquelas cenas das pessoas fugindo? Porque as pessoas não querem aquele regime que é conservador, né? E para vocês verem o exemplo desse regime conservador, vocês têm que ver o filme A Ganha-Pão, né? O filme A Ganha-Pão tem na Netflix, eu vou avançar aqui nos slides para vocês verem a chamada do filme, né? Tem vários slides maneiríssimos pra gente. Eu vou até falar do Saddam Hussein para mostrar para vocês o quanto que os Estados Unidos ele monta alianças, abdica das alianças e depois cria problemas. O que acontece hoje no Afeganistão? Vocês não veem paralelo no que aconteceu no Iraque? No que aconteceu na fragmentação do Iraque, naquilo que o Estado Islâmico surgiu, depois derrubou o Saddam Hussein, perdão, e aí pulverizou a situação no Iraque. O negócio virou caos, né? Então, a gente tem que entender isso. Esse filme aqui, A Ganha-Pão, é um excelente filme para a gente entender, para a gente visualizar como era o regime no Afeganistão para pensar o governo do Talibã, né? O governo sobre o regime do Talibã. O que o Talibã fazia? Né? O Talibã como grupo jihadista, como controle estatal. Então, vale a pena vocês assistirem isso, tá? Voltando aqui, a gente tem que entender que o contexto daquele mundo, né? Aquele mundo do Oriente Médio, aquele mundo ligado à Ásia e à influência do Islã, vai começar a questionar essa ocidentalização. E aí você tem uma revolução de Saur, uma revolução comunista que ninguém está falando, que falava em reforma agrária, que falava em direito das mulheres, que falava em uma série de coisas. Aí você tem a reação, obviamente, dos grupos conservadores, né? Você tem uma revolução de Saur que falava, que defendia um apoio soviético para desenvolver o Afeganistão, para melhorar a situação no Afeganistão, né? A União Soviética investia dinheiro, sim, ia fazer de estado satélite, assim como ajudava Cuba, enquanto a União Soviética permaneceu de pé, né? E aí o que acontece? Os grupos conservadores começam a reagir contra a Revolução de Saur. É aí que você tem o surgimento dos grupos que são a semente do Talibã. A semente do Talibã vem dos grupos que reagiram à realidade progressista feita pelo movimento de revolução comunista, a Revolução de Saur, lá no Afeganistão. Então a gente tem que fazer essa associação, tá? Eu quero citar essa associação porque, gente, a União Soviética invadiu e acabou com a soberania do Afeganistão. Se você procurar a Primeira Guerra do Afeganistão, você vai encontrar que a União Soviética ela estava presente em todas as grandes cidades, mas ela não conseguia vencer nas montanhas. A guerra de atrito, a guerra de guerrilha, ela não conseguia vencer, acabar com as células dos mujahidins, né? Que a galera se refugiava, o terreno no Afeganistão é muito alto, né? Você tem várias cadeias de montanhas, várias cavernas, vários locais que você consegue fazer guerra de guerrilha, você fazer uma guerrilha que enfrente, né? Então, assim, é muito interessante mostrar que a União Soviética ela vai tentar enfrentar esses mujahidins e vai falhar. Vai ficar numa guerra de 10 anos, de 79 a 89. É visto como o Vietnã soviético, é visto como a decadência soviética, os gastos militares, né? Toda uma construção, uma contribuição importante para a gente pensar esses gastos militares naquele contexto.
E o que vai contribuir para a decadência dessa guerra, para a derrota da União Soviética? O apoio americano. Esse filme não é tão conhecido como Rambo 3, né? Não é tão conhecido como Rambo 3, tá todo mundo falando de Rambo, mas ninguém conhece Jogos de Poder. E é um filme maravilhoso. Porque uma coisa é você ver o filme Rambo, lá ação, tiro, porrada, né? Stallone dando tiro em geral. Outra coisa é você ver a CIA dando equipamento para o Afeganistão. Você coloca o trailer dos Jogos do Poder, né? Que a gente tem na Amazon Prime, né? Eu acabei fechando aqui, mas tem na Amazon Prime. Você joga o jogo, o jogo é mole, você assiste o filme Jogos de Poder e você vê um filme fantástico para mostrar o quê? Para mostrar que Tom Hanks, que interpreta o Charles Wilson, senador texano, ele vê a luta dos mujahidins e tem um estalo. Qual é o estalo? Vamos apoiar a luta desses caras contra a União Soviética, porque é uma forma de espezinhar a União Soviética. É uma forma de atingir a União Soviética. Então, Charles Wilson, senador texano, totalmente imoral, viciado, envolvido com mulheres. Assim, o cara totalmente errado. O cara da esbórnia. E aí ele, não, vamos lutar contra a União Soviética. Eles estão lutando contra os nossos inimigos, né? Eles estão lutando contra aqueles que nós deveríamos estar lutando, né? Então, assim, o filme Jogos do Poder é um excelente filme para mostrar essa realidade, essa construção de como a CIA apoiou ali em paralelo o envio de equipamentos. Então, o filme mostra várias cenas de, por exemplo, um míssil Stinger, um míssil terra-ar, ele derruba de $40 mil, ele derruba um helicóptero soviético de $400 mil, de $4 milhões. Então, é essa ideia, isso é lucrativo, isso vai afetar a realidade soviética, isso vai afetar os sovietes. Então, é muito interessante a gente ver o filme Jogos de Poder como um filme que está fazendo parte do quê? Que está fazendo parte dessa ideia de você apoiar os mujahidins, que teve como principal destaque Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi treinado pela CIA. Osama Bin Laden foi representado como herói afegão, anti-Soviet warrior, put his army on the road to peace. Guerreiro anti-soviético coloca seu exército na estrada pela paz. Ué, agora ele é guerreiro pela paz? Já naquela época, Mujahidin. Mas aí você tem essa referência de quê? Do Osama Bin Laden atendendo os interesses americanos, né? Então, muito importante isso, beleza? E aí, quando a gente vê uma imagem dessa, do Bin Laden sendo representado, e o Bin Laden, que é o Bin Laden, né? Pai da, né, Al-Qaeda e tudo mais, sendo lembrado, sendo colocado como uma figura heróica, jornal tem Independent, né? Jornal americano. E aí você se questiona, quem criou, quem fortaleceu esses caras? Quem deu possibilidade desses caras chegarem ao poder? Dessas tribos chegarem ao poder, né? Então, o jornal americano, quem criou esse monstro? Gilan, Felipe, a gente vai chegar hoje ainda, vai falar, eu posso falar do Saddam. O Saddam foi fortalecido lá também na gestão Reagan, na gestão Carter. Por quê? Porque o Saddam se tornou uma força para enfrentar um Irã teocrático. Então você teve a guerra Irã-Iraque, ao qual o Saddam foi apoiado pelos americanos. Quando a guerra deu merda e o Saddam ficou na merda, sem recurso, por conta de um Kuwait botando barril de petróleo a rodo e derrubando o preço do petróleo, ele foi lá e se lançou numa guerra.
E aí os Estados Unidos abandonaram ele. Então, você percebe que vários problemas ocorridos no Oriente Médio, na Ásia, com os países produtores de petróleo, naquele contexto, têm pedaço, têm relação com os americanos. Os americanos, eles têm ciclos de atuação e ele tem os seus legados. Não adianta querer meter essa. Ele tem os seus legados. Então, assim, os legados problemáticos, né? Até aqui no Brasil a gente pode dizer do legado problemático. Afinal, o regime militar foi amplamente apoiado pelos americanos. Foi amplamente financiado pelos americanos. E aí você constitui um outro problema, que é o que? Não foi ditadura, foi regime militar, toda essa falácia que a gente encontra nas mídias, porque você teve apoio incondicional dos Estados Unidos, que naquela época, em 64, logo de cara foi o primeiro a reconhecer. Então é perceber o quanto que a diplomacia americana ela causou problemas para atender seus interesses. E até levantar uma questão, que é, será que os Estados Unidos eles não estão em crise quanto à sua atuação diplomática? Será que nós não estamos vendo uma virada, uma guinada de perceber que os americanos já têm total descrédito, né, quando fala de intervenção em outros países? Então é algo que também a gente pode pensar de futuro. Então, assim, a gente tem os Jogos de Poder, o filme, eu quero que você assista, Felipe, depois. Esse filme é maravilhoso, é fantástico. E no final do filme, o agente da CIA, interpretado pelo Philip Seymour, né, que já falecido, coitado, ele fala, olha, a guerra acabou e a gente tem que ter recursos para reconstruir o país. A gente tem que ter recursos para reconstruir o país, para evitar que o país se torne uma anarquia. A gente tem que colocar alguém no poder, alguém de confiança. E o Tom Hanks, o Charles, ele tenta fazer isso. Só que não consegue. Então é importante a gente entender que o Tom Hanks não tem sucesso nisso, né? E vai ser nesse vácuo de poder. Olha o problema. Os Estados Unidos se interferir ou auxiliar na interferência, deixar o vácuo de poder. Saddam Hussein caiu, vácuo de poder, Estado Islâmico. Estados Unidos apoia lá a guerra, a primeira guerra do Afeganistão, a saída soviética. Talibã, anos depois de uma longa guerra civil, assume a região. Então é importante a gente entender esses vácuos de poder, né? E lembrar que esses mujahidins tiveram amplo apoio da CIA quanto a equipamento, quanto a treinamento. Tem um outro filme que tem na Netflix, não, acho que já até saiu, Operação Sombra, Jack Ryan. No meio do filme, o filme não tem nada a ver com o Afeganistão, ok, mas no meio do filme eu tenho uma oposição, né, óbvia, Hollywood mandou lembrança, isso está na minha dissertação, de um russo contra um americano, né? Então, o russo, vocês americanos são muito soberbos. Eu tenho uma granada Mujahideen ainda no meu, aqui na base da minha coluna, né? Então, isso é uma herança da granada da CIA. Então, assim, aquela fala carregada, aquela fala de vilania, né? E falando, lembrando, né, da atuação americana no Afeganistão, porque tem veteranos da guerra do Afeganistão russos vivos que enfrentaram tropas da CIA, que enfrentaram tropas mujahidins. Então é importante. Não é só Rambo 3 que fala sobre essa guerra, né? E aí, avançando, não tenho nem o que dizer com a imagem dessa aí, pessoal. Reagan recebendo líderes mujahidins no Salão Oval. E dentre esses líderes, eu não saberia identificar, mas um deles se tornou líder do Talibã depois, anos mais tarde. Então é perceber o apoio incondicional dos americanos nesse contexto, certo? E que vai levar, obviamente, à queda da União Soviética lá no país. Então a União Soviética, como eu falei, controlava as cidades, mas não conseguia acabar com a guerrilha. A guerra foi se prolongando, se prolongando, se prolongando. 89, você tem já no poder Mikhail Gorbachev. Gorbachev assumiu o poder com a promessa, em 85, de tirar as tropas soviéticas, demorou muito. E você tem essa visão hollywoodiana, um mujahidin. Mas ele, no filme, não é vilão. O Rambo aparece falando com líderes tribais, entenda.
O Rambo aparece falando com resistência, mas em nenhum momento se mostra todo aquele conservadorismo contra as mulheres. Não se apresenta isso. Não, o soviético é mau, o soviético mata, o soviético ele trata as pessoas ruim, ele maltrata, destrata. Então, é importante a gente entender esse discurso criado na época hollywoodiano e ver outras fontes para saber exatamente onde é que a gente pode elaborar com qualidade. Então, por exemplo, você tem o Rambo 3 no Afeganistão, filme que vale a pena ir. No final do filme, esse filme é dedicado aos bravos guerreiros mujahidins do Afeganistão. A galera a cavalo. E aí, obviamente, a galera já deve estar se questionando, pô, como é que um cara a cavalo de fuzil vai enfrentar todo o equipamento que a gente viu que os Estados Unidos deixaram no exército afegão hoje? Eu vou chegar lá ainda. Eu vou falar, não adianta você ter equipamento se não tem moral. Começa a pensar nisso. Não podemos tratar somente em números, né? Cara, então, Felipe, você está perdendo uma excelente oportunidade de ver um filme que, sinceramente, né, antigamente, quando estava fazendo a faculdade, eu olhava pro Rambo e caramba, que merda. Eu já tinha assistido o Rambo, que era pequeno e tal. Beleza, mas eu olhava pro Rambo, que merda, né? Pá, não sei o quê. Mas se você pegar o primeiro Rambo é bom. O primeiro Rambo é maneiro. O segundo Rambo é uma vingança. Olha o que nós vencemos o Vietnã com as tropas especiais. É o segundo Rambo. O segundo Rambo é bosta. O primeiro Rambo é bom. Por quê? Porque o primeiro Rambo, ele vem para brincar com uma coisa interessante, que é aquele gosto de merda americano na saída do Vietnã. Dos americanos serem tratados como derrotados lá no Vietnã. O primeiro Rambo é legal. Né? É quase a mesma que eles utilizam no Rock 4, de construção de personagem e tal. Sim, a ideia de construção é a mesma. E o Rock 4, ele fica bem mais explícito ali, né? Pô, o Rock 4 é muito bom, é muito legal. Você fazer aquela abordagem sobre as rivalidades é interessante como material para explicação, né? Tem uma propaganda das luvas, aí se batendo, uma luva americana, luva soviética e saindo fogo. É muito bem feito, eu acho maneiro. A ideia de construção de personagem, sim. Agora, Felipe, eu acho que vale a pena você assistir o Rambo 1 para você perceber aquele gosto de merda da saída do Vietnã, de os soldados, o trauma de guerra. Assim como tem um filme do Tom Cruise, ninguém conhece esse filme, acho que é 4 de julho. 4 de julho o nome do filme, Tom Cruise? Nascido em 4 de julho. Filmaço também. Tom Cruise, né? Baita filme, muito legal. Um filme de guerra, anti-guerra. Assim, eu tenho uns filmes que eu tenho na manga que não são tão mídias, mas, meu amigo, dá um choque de realidade maneiro, né? Pra falar de Vietnã também. Então vamos lá. Seguindo, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade, né? Que a ideia é essa, né? A ideia é essa, da gente poder tratar desses pontos. Né? Então vamos lá. Gente, o que eu queria tratar como efeito? Né? Eu queria fazer cronologicamente para a gente entender. Porque, assim, os Estados Unidos conseguem fazer sair da União Soviética e no mesmo ano que se iniciou a Guerra do Afeganistão, os Estados Unidos conseguem forçar uma guerra idiota, né? No ano seguinte, uma guerra idiota entre Irã e Iraque. Uma guerra de infantaria, uma guerra mega custosa, uma guerra que não deu em nada, mas mostra o poder dos Estados Unidos de quê? De querer enfraquecer a teocracia no Irã, porque os Estados Unidos via, olha a situação, que a perda do Irã não era legal, não era maneira. Então ele foi lá e incentivou. Você tem a imagem do Donald Rumsfeld, né, um dos conselheiros do Reagan, que apertando a mão do Hussein, do Saddam Hussein na década de 80. Então, de apoiar o Iraque numa guerra contra o Irã. Né? Então, fazer esse tipo de
de visão naquele contexto. Fala, Paulo Vitor, beleza? Boa noite, meu querido. Obrigado por chegar. Então, assim, o que eu tô querendo mostrar aqui? Eu tô querendo mostrar aqui que não é só o Afeganistão, não é só o Irã, é o Iraque, é os vários países que você tem naquela região, produtores de petróleo, que os Estados Unidos busca fazer intervenções, busca se aproximar, busca incitar conflitos. Então, assim, é importante para os Estados Unidos se consolidar como base estratégica na região. Então, vamos lá. O Saddam se lança numa guerra contra o Irã, uma guerra essa que levou, né, que gerou aí a morte de 2 milhões de soldados somando os dois lados, uma guerra praticamente de infantaria, né, pelo estreito Shatt al-Arab, que é uma pontinha ridícula no canto do mapa, né, ali onde está o Golfo Pérsico. Então, assim, os Estados Unidos incitaram esse conflito. Eles constituíram, deram força para o Saddam se lançar nesse conflito. E aí, depois desse conflito, os Estados Unidos abandonaram, né, o Iraque, deixaram o Iraque à mercê da própria sorte, né, e isso gerou um contexto de quê? De crise econômica para o Iraque. E aí, o Saddam se sentiu abandonado, se lançou na Guerra do Golfo. Então, vamos lá, de novo. O fato do Saddam, do Iraque, ter se lançado numa guerra com incentivo americano contra o Irã, fez o Iraque ficar debilitado economicamente. Em 90, o Saddam reclamava com o Kuwait do preço do barril de petróleo muito baixo e foi lá e se lançou numa guerra contra o Kuwait, invadiu o Kuwait para poder botar o preço do petróleo normalizado e beneficiar o Iraque nas exportações, já que o preço baixo estava gerando um déficit para a balança comercial iraquiana. E aí você tem uns Estados Unidos que de aliado se tornou inimigo, com a Operação Tempestade no Deserto. E aí você não derrubou o Saddam, mas você gerou aumento do barril de petróleo, gerou crise na região, gerou tensão. Então é importante a gente entender o quanto que aquele contexto, aquele cenário, vive sendo, tendo intervenção americana, tendo ação americana e gerando contextos aí problemáticos para pensar essas ações de intervencionistas, né? Dos Estados Unidos agindo para poder atender seus interesses. Então, de novo, Saddam Hussein, antes apoiado, agora inimigo. E aí, é importante a gente entender o quê? Que ao longo dos anos, Saddam Hussein ele não vai ser derrubado, né? Você vai ter a Segunda Guerra do Iraque, que não tem muitos anos, não me lembro agora a data, quando foi a Segunda Guerra do Iraque, segunda invasão do Iraque, mas que, de novo, para chamar atenção, é muito interessante que no Iraque, no Afeganistão, no Irã, ou você tem a perspectiva de centralização pela via religiosa, ou você tem os warlords, né, os chefes de guerra. O Saddam Hussein, ele era um cara que conseguia aglutinar diversas etnias. Ele foi até genocida com uma delas, né? Eu esqueci, se não me engano, os curdos, teve o uso de gás mostarda pelo Saddam, teve o uso de armas químicas, né? E o Saddam aglutinava uma liderança. Assim como, de certa forma, antes dos Estados Unidos apoiarem, né, lá os mujahidins, a Revolução de Saúl tinha aglutinado uma liderança. Então vamos lá. Quando você derruba essas lideranças, quando você derruba esses governos centralizados, você abre espaço para o quê? Para a fragmentação desses países em várias tribos, etnias. Então, por exemplo, o que aconteceu no Iraque quando Saddam caiu? Quando Saddam caiu, surgiu o Estado Islâmico. Porque você não tinha uma força centralizada a ponto de combater as possíveis ameaças internas. Então você derruba o Saddam e aí aquilo se pulveriza e gera tensão na região. Então é importante a gente entender isso. Aí você pensa o Afeganistão. Mais uma vez, lá aquele projeto comunista, não quero, porque é uma forma de atacar a União Soviética. Então, assim, é importante a gente entender isso. Legal?
A queda da União Soviética, a derrota no Afeganistão, em 89, vai abrir uma guerra civil sem precedentes no país. O país vai ficar entre os progressistas e os conservadores ligados à Sharia, ligados ao pensamento do Islã, né? E aí tudo aquilo que traz com esse pensamento mais jihadista, mais radical, né? De seguir a risco ao Corão, de mulheres sofrerem com isso, perderem direitos com isso. Em 96, você tem a ascensão lá no Afeganistão do Talibã. E aí tem muita gente que pergunta, poxa, o que é o Talibã? O Talibã, ele é literalmente, a palavra Talibã, em Pashtun, né, na língua afegã, em Pashtun significa, na etnia Pashtun significa estudante. E o Talibã se refere aos estudantes da Sharia, os estudantes contínuos da lei islâmica. Então a gente pode dizer que a gente literalmente tem um exército de padres, de clérigos, né, muçulmanos. Fazendo uma analogia aí, um exército de clérigos, um exército de homens que pregam a religião o tempo todo, que usam do Alcorão o tempo todo. Então, olha só, vamos lá. A gente tem que entender que a primeira coisa, o exército do Talibã, a tropa do Talibã é uma tropa muito doutrinada. É uma tropa que acredita muito na tua missão religiosa. Combater um soldado com essa mentalidade não é para qualquer um. É colocar em outro patamar, é uma crença. Fazendo uma comparação, é pensar o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Aquela crença de superioridade. Aquela crença de que nós somos superiores. Nós lutamos com uma mentalidade superior. Nós lutamos até a última bala. É pensar isso. Então a gente já começa a entender por que um exército afegão se pulverizou tão rápido para uma tropa talibã. Eu vou articular com o chat. Laio, professor, você acha que nessa época os Estados Unidos já investiam em um preconceito cultural aos muçulmanos? Laio, esse preconceito cultural ele já foi desenhado, ele já foi articulado, né? Lá quando você forja o Estado de Israel. Quando você tem o nascimento do Estado de Israel, quando você tem a composição do Estado de Israel, você já começa a desenhar isso, de que o árabe é inimigo, de que o árabe é perigoso. Isso se evidencia com a Revolução Iraniana, porque você vai ter a queima da bandeira americana, né? Então você rivaliza isso. Por que queimar a bandeira americana? Porque a bandeira americana simboliza o imperialismo, né? Simboliza a leitura da cultura ocidental. Então você tem que entender que a cultura ocidental está simbolizada naquele contexto, né? Está simbolizada naquela premissa, né? De pensamento de, olha, a cultura ocidental, ela é a cultura americana, ela é a compra, ela é a falta de regras, ela é o Estado sem religião, ela é o bordel, é a confusão, é a imoralidade, né? E aí nós estamos vindo para moralizar. Começa a pensar nisso. Soldado afegão, soldado talibã, né? Soldado talibã, tropa talibã. Qual é a mentalidade que ele tem de combatente? Que ele luta, que ele lutando pela guerra santa bélica, que ele vai encontrar 40 virgens, que ele crê nisso. Então é um combatente perigoso demais. É um combatente que, se for necessário, ele vai botar um cinto de bomba porque é pela causa. E vai se explodir. O exército afegão regular nunca iria botar um cinto de bomba para lutar pelo seu país. Nunca faria isso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que o exército afegão ruiu tão rapidamente? Falta de moral. Não havia moral no exército afegão. Eu queria já adiantar um pouco isso, que o que levou a essa falta de moral? Fala-se, vários canais de notícia, de uma corrupção, né, dentro do exército, de divisões de exército que nem existiam, que registrado teria 300 mil homens, mas regularmente teria 80, 90 mil homens. Então haveria corrupção de generais afegãos que criaria divisões fantasmas, é sério isso, divisões fantasmas. Ah, lá tem 25 mil homens, não tem. E pegaria o salário desses soldados e colocaria no bolso. Então, de corrupção, primeira coisa. Falta de moral por falta de equipamento, munição, ração, comida, né? Eu vi um caso
na cidade de Kandalá que os soldados só tinham batatas. E as batatas já estavam há 2 semanas, já estavam apodrecendo. E a galera só tinha batata. Então, quem é que vai combater com fome? Moral baixa, munição, sem equipamento. Ah, a gente tem uma metralhadora. Aí a notícia falava, no final do dia a metralhadora quebrou. Vai lutar como? Vai tacar pedra? Não adianta. Ah, eu tenho equipamento. O equipamento tá parado. Não adianta. Então, é importante entender que o exército afegão ele ruiu por vários fatores que mostram que, como o próprio Joe Biden falou, nós não queremos lutar uma guerra que nem os afegãos querem lutar. Nicolino Miguel, mas teve outros países que também invadiram o Afeganistão, só os Estados Unidos. Então, Nicolino, depende do tempo, né? Depende da época. Agora, de cabeça, Nicolino, a gente tem a invasão do Afeganistão feita pela União Soviética, que deu início à guerra, a primeira guerra do Afeganistão, para poder garantir o governo comunista. Entretanto, né, lá com a atuação do Osama Bin Laden, dos Mujahidins, essa atuação comunista, ela não suportou, não resistiu, saindo em 89, né? Deixa eu beber uma água aqui. Beleza? Alexandre o Grande invadiu o Afeganistão. Você tem, ao longo da história, né, vários Alexandre o Grande, se não me engano, Dario, tem uma galera boa aí, né? Mas assim, século XX eu não me lembro. Na antiguidade tem bastante gente aí, realmente Paulo Vitor lembrou muito bem. E é muito interessante quanto que a região ela já era importante, né, Paulo Vitor? Por conta da Rota da Seda. A famosa Rota da Seda terrestre. Você tem fronteira com a China. Pequenininha, mas tem. É uma fronteira pequena, mas tem. E tem muita gente questionando, poxa, por que a China não condenou? Por que a China já falou que é a favor do Talibã? É importante a gente entender que a China se preocupa do Talibã incitar movimentos árabes, movimentos islamizados no seu território, movimentos muçulmanos no seu território. E existe uma etnia muçulmana na China. Então a China tem preocupação. A China está fazendo, não mexe comigo, eu não mexo com você e quero compromisso de você não incentivar ninguém aqui. Então, a China, ela reconheceu por conta disso. Tá, pessoal? Beleza? A Rússia também tem essa preocupação. Porque assim, vamos lá. Vou condenar o Talibã. Vai fazer o quê? Vai invadir? Não. E se eu condeno, eu dou espaço para, ele condenou a gente, então vamos explodir, vamos fazer ataque terrorista, para que ele nos reconheça, para que ele não tome nenhum tipo de atitude aqui. Então, assim, quem é que perde na história? Ficar neutro ou ficar se metendo? É complicado. O Afeganistão, a situação das mulheres, pá. Mas assim, fazendo uma contrapartida aí. A Arábia Saudita tem algumas limitações para as mulheres. Não é que nem o Afeganistão. Mas a Arábia Saudita é uma grande aliada dos Estados Unidos e ninguém fala nada. Não tem democracia, né? Se não me engano, é um califado lá ainda. Então, assim, vai se meter pra quê? Pra quê? Pra arrumar sarna? Complicado. A gente tem que entender que com o século XXI, com essa ideia do terrorismo, você tem mais dificuldade para você ficar condenando e não ser retalhado, porque o cara vai lá, faz a barba, né? Ou um cara da Europa compra a ideia da jihad, aí vai para lá, e passaporte europeu, aí entra nos Estados Unidos, bum! Complexo. Então, assim, quando você pensa a invasão do Afeganistão, a segunda invasão, a segunda guerra, ela vem após o 11 de setembro. E o 11 de setembro foi articulado por aquele candango. O anti-soviet warrior, né? O guerreiro antissoviético aí. Os Estados Unidos representam o imperialismo, representam o pecado. Precisamos acabar com o pecado. Lembre-se que o George W. Bush,
ele lançou, né? O eixo do mal. O Talibã é o eixo do mal, o Afeganistão é o eixo do mal. Se não me engano, o Bush subiu em 2000, não, 2000, se não me engano, o Bush subiu. E aí o Bush já meteu essa, o eixo do mal. E aí você coloca o Afeganistão numa lista, se não me engano, o Afeganistão, Coreia do Norte e o Irã naquela época. E aí você tem o ataque do 11 de setembro. Feito pela Al-Qaeda, que tinha, claro, apoio do Talibã, porque afinal, né, Talibã, Al-Qaeda, né, Mujahideen, Osama Bin Laden, tá tudo em família, né? Tá tudo em família. Então, você, depois do ataque de 11 de setembro, ataque terrorista que causou a morte, né, de mais de 1.000 pessoas, acho que foram 4, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, não me lembro o número agora, milhares de pessoas, né, um número significativo, um ataque no território americano. Aí você tem a Segunda Guerra do Afeganistão, a guerra ao terror, que os Estados Unidos vão se lançar, né, e vão atuar para poder dar início a um conflito que terminou esse ano. Então é muito interessante que o ciclo foi reiniciado. Pelo quê? Pelo ataque terrorista realizado no território americano, né? Pela ideia da Al-Qaeda atacar os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Aí, de novo, volta 8-9. Eu tive a derrota soviética, com o apoio dos Estados Unidos, os Mujahidins, caçador de pipas, verdade. Com o apoio dos Mujahidins, eu não conheço, mas se não me engano é Afeganistão, né? Com o apoio dos Mujahidins, a União Soviética ralou. O filme, como eu falei, Jogos de Poder, faz esse complemento, meu caro Felipe, meu caro Islan, de os Estados Unidos cagaram, abandonaram. Aí você tem uma guerra civil sangrenta, a ascensão do Talibã, deixou o vácuo de poder, como aconteceu no Iraque há pouco tempo, né, alguns anos, e deu problema de novo. Filme, de novo, para a gente entender o Afeganistão no cenário de Talibã, de regime Talibã, a ganha-pão. Muito bom o filme, é uma animação muito adulta, muito legal, vale muito a pena. Tá? Aí você abre de novo o ciclo dos Estados Unidos invadindo o Afeganistão, fazendo novamente as tensões do Afeganistão. E aí a gente tem essa imagem. Essa imagem que eu não consegui colocar, né, fazer o paralelo, e aí a gente vai fazer a discussão que vai ficar um pouco preso aqui para o cenário atual, que é o quê? Essa imagem da BBC lembra a imagem de um Vietnã, de uma cidade, Saigon, sendo evacuada, porque as tropas do Vietnã do Norte estão tomando. E se eu fizer um paralelo legal, PV, a guerra no Vietnã foi 20 anos, a atuação americana começa a ser mais ascendente ali a partir de 66, 65, 66, você começa a ter, né, uma atuação mais significativa dos Estados Unidos, mas a guerra do Vietnã é de 55, né? Quando você tem independência do Vietnã, aí da independência da Indochina, aí você cria Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, naquele contexto de Guerra Fria, e os Estados Unidos colocam um ditador no Vietnã do Sul. E aí a Frente de Libertação Nacional, a FLN, no Vietnã do Sul, começa um movimento de guerrilha, recebe apoio do Vietnã do Norte, recebe apoio da União Soviética, ao Vietnã, a Guerra do Vietnã. Essa cena do aeroporto, ela lembra muito aquela cena de Saigon, todo mundo abandonando. Abandona o barco, viado. Valeu, deu ruim, menor. E lembra esse fracasso americano. Né? A gente está falando aí, eu já li algumas fontes de notícias, que os Estados Unidos investiram no Afeganistão ao longo de 20 anos, com a queda do Talibã em 2001. Foi investido no Afeganistão 80 bilhões de dólares, tem algumas contas que falam em trilhão, de compra de equipamento, de treinamento, de instauração de regime, de modernização, de reforma, de melhoria do país. Para quê? Para tentar criar um cenário sólido, para tentar, olha, o Talibã não vai ter espaço para poder, né,
pensar retornar ao poder, né? Então, é muito interessante a gente entender isso. Mostra o Kennedy decisivo para a entrada do Zé no Vietnã. Assiste Sob a Névoa da Guerra. Um documento excelente sobre o tema. Morte de Kennedy sob a névoa da guerra. Beleza, vou dar uma olhada. Então, assim, quando você pensa o Vietnã foi um fracasso. Porque os Estados Unidos enviaram tropas, os Estados Unidos enviaram equipamentos, os Estados Unidos investiram e não deu em nada. Vietnã hoje é unificado, o Vietnã tem lá a bandeira vermelha com a estrela amarela, Vietnã, e ninguém fala nada. Né? O Vietnã está até adotando, né, geógrafo, medidas de socialismo de mercado, já li algumas coisinhas do tipo, né, de estar recebendo indústrias que existiam na China e está terceirizando mais ainda, porque o Vietnã paga um salário menor ainda. Se eu estiver falando besteira, tu me corrige. Então, assim, você tem essa cena de novo, de o Afeganistão, essa cena com o Afeganistão de desespero da galera tentando fugir de tudo quanto é jeito, e você tem que pensar, por que esse desespero? Porque, como eu falei, num regime de Sharia, num regime conservador, né? Numa realidade associada a um conservadorismo, a uma perseguição àqueles que são vistos como os traidores do Islã, meu amigo, quem trabalhou para os Estados Unidos ou para qualquer país europeu vai sofrer retaliação. O Talibã está dizendo que não, mas eu não sei como é que vai ficar isso. Isso logo em breve vai começar a pipocar. Porque tem um outro problema também, que é o seguinte, eu li nos canais de notícia, né, que o Talibã hoje, ele não é o Talibã da década de 90. Ele é um mosaico que monta o Talibã. Então, eu não sei, PV, até onde nós iremos ver uma guerra civil no Afeganistão pela fragmentação do Talibã e as divergências de quem vai ser o warlord que vai liderar. Eu não sei. Ou se eles vão dividir as províncias entre si. Eu não sei o que eles vão fazer, mas eu já vi 2 canais de notícias dizendo, olha, o Talibã hoje não é o mesmo Talibã da década de 90. Nós estamos vendo um mosaico que monta uma bandeira de Talibã, mas que tem esse tipo de situação de poder que pode ser fragmentado. Islã mandou, já existe um rolê interno de reivindicação de direitos das mulheres novamente. Imagino que seja de suprimir, né? Porque pelo teu texto parece até que está tendo movimento para consolidar. Acredito que seja para suprimir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que observar o que está acontecendo, né? Eu coloquei algumas perguntas para a gente meio que fazer um final, né? Para a gente meio que desenhar um final sobre essa realidade, sobre essa construção do que está acontecendo hoje, né? A primeira pergunta eu praticamente já respondi, que é o quê? O país, você tem vários relatos de que o exército afegão ele não tinha como repor os recursos. Então, por exemplo, não adianta de nada eu pegar 5.000 aviões F-16 e dar para o Brasil se o Brasil não tem condição de manter esses aviões. É um questionamento muito interessante, porque a galera, vamos lá, não sei se o Ghost está aí ainda. Aquele jogo que eu coloquei, poxa, eu não sei porque eu fechei ele, poxa vida, né? Um excelente jogo para brincar com isso. Mas como o computador tá uma máquina agora, né? Eu consigo brincar com ele rapidinho, iniciar. A galera esquece que você, como força militar, precisa, né? Ah, tá certo. Né? Hoje em dia, com esses 5 aqui, 32 GB de RAM, esse jogo abre rapidinho. Eu lembro de eu ficar 10 minutos abrindo esse jogo. Aí tá no SSD, aí tá numa mágica perfeita, né? Deixa eu botar aqui cena de game. Olha lá. Abrindo rapidinho. Já abriu, já. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Esse jogo aqui é um simulador militar. Ele é um simulador militar. Vamos lá, vamos brincar aqui. Eu tô aqui jogando com o Brasil, né?
20 de junho de 36. Eu tenho algumas tropas ali treinando, o exército brasileiro doidinho para invadir o Uruguai. O Ru vou te invadir, menor. Né? Tá, vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui interessantes. Eu não me lembro muito bem o jogo. Aqui, logística. Vamos lá, olha só. Eu tenho excedente de produção de 8 unidades de equipamento de infantaria por dia, mas no momento eu tenho um déficit de 3.000 equipamentos de infantaria. Gente, aí tá lá ele informando. De novas implantações eu preciso de 500 unidades, de reforço de exército eu preciso de 2.800 unidades. Tá pequeno, né? Mas o que eu tô querendo mostrar aqui? Logística. O que adianta eu dar 20 super tucanos para esse país eco aqui, né? Um país eco, coitado. Ali, Cabul, né? Cabul, Kunduz, né? As cidades do Afeganistão são cidades extremamente antigas. É bem interessante. O que adianta eu dar força militar para um país como esse se eu tenho baixíssima capacidade de manter essa força militar? Se eu não tenho condição de manter isso. Brasil que é o Brasil. Não tem condição aqui, nessa época, quando você joga o jogo, é maior porcaria, maior merda para você fazer um conflito, porque toda vez que você se lança numa campanha militar, você precisa de peça de reposição. Como é que eu, Anderson, lá governando Afeganistão, vou ter condição de manter uma tropa permanente, constante, né? Cadê o Afeganistão? Perdi aqui, ele aqui. Como é que eu vou ter essa capacidade de manter essa tropa, de manter esse equipamento, de manter ele alimentado, gerido? O que eu li de notícias é que os Estados Unidos montaram um exército no molde americano. Não dá para montar um exército no molde americano. O exército americano tem recurso. O afegão não. Não dá. Se eu monto o Brasil, por exemplo, eu tenho tropas, eu tenho um cenário de tropas no Brasil, mas eu tenho limitações, né? Uma força aérea limitada, uma marinha limitada. Então, a primeira pergunta, dá para eu manter uma tropa permanente como foi estruturada pelos Estados Unidos do Afeganistão? Não. Ela vai implodir. Vamos fazer uma analogia com história? Lá na crise do Império Romano, eu tinha condição de manter tropa? Não tinha. O que aconteceu? Um bando de godo, visigodo, ostrogodo, um bando de bárbaro, fez o Império Romano ruir. Mas é aquela velha expressão, o gigante com pés de barro. Não tinha mais estrutura. Se fosse no auge do Império Romano, o bárbaro ia bater e voltar, sem discussão. Mas na falência, com um cenário problemático para gerir esse exército, não tem condição. Aí você tem essa cena de desespero de saída do Afeganistão. Porque muita gente, foram 20 anos, pessoal. Quantas pessoas não imaginavam, o Talibã não volta mais. O Talibã não volta mais. O Talibã, quando descobriu que os Estados Unidos decidiu sair definitivamente, todo aquele... chegou a hora. Todo aquele esconderijo, todo aquele esforço religioso de vamos aguardar. Alá sabe tudo. Alá sabe tudo. Né? Então vamos aguardar. Né? Aí mais a seguidora. Seguidora aí, que beleza, hein? Valeu, Nath Balduino. Ó, não tava me seguindo. Olha só como é que as coisas são, né? Brincadeira, hein? Então vamos lá. Quando você olha como o exército afegão caiu, aí você tem essa questão da alimentação, da gestão do exército. Várias tropas falaram, eu vou lutar, eu não tenho comida, eu não tenho munição, eu tô isolado aqui, ó, me rendo. Tem vários relatos de que o Talibã falou, se você se render, a gente dá passe livre, você pode ir embora, a gente não vai mexer com você. E a galera se rendeu, parou de disputar. Então, assim, primeira situação. Segunda situação, por que o tema tá tão em alta? 2 motivos. Primeiro, o que pensar da diplomacia americana. Primeiro problema, né? Primeiro problema. Diplomacia americana. Olha os olhinhos dela, de quem já devia estar seguindo desde o primeiro dia, né? Mas tudo bem. Primeiro problema, diplomacia americana. Qual o papel da diplomacia americana hoje? Isso pode ser questionado, como os Estados Unidos vai ser visto lá fora, né? Porque antes
né, vai ter esse tipo de pensamento, né? Primeiro problema aí. Segundo problema, qual o impacto para a diplomacia? Não. Por que a queda do governo afegão está tão em alta? Questão petrolífera, né? Questão do petróleo, certo? Então, é perceber que você, toda vez que fala do Islã, da região asiática, de países próximos a produtores de petróleo, você mexe. Tanto é que as ações na Petrobras tiveram uma quedinha, tiveram ali um cenário de que foi afetado, né? Logo que ficou sabendo que o Talibã chegou ali, que conquistou a cidade de Capu. Fala, QTF, beleza? Valeu, obrigado aí pelo elogio. Então, a gente tem que entender que aquele cenário é um barril de pólvora, né? Aquele local, o Talibã, o Afeganistão está do lado do Irã. O Irã é potência nuclear. O Paquistão está do lado, é potência nuclear. A Índia está próximo. A China, potência nuclear. A Rússia. Então, é entender que aquilo dali não é maneiro. Que aquilo dali não é legal. Entendido isso? Beleza? E, por fim, para a gente concluir, é importante a gente pensar que o impacto para a diplomacia americana, agora, a partir de hoje, como os Estados Unidos vão ser vistos no cenário internacional? Será que agora os países vão questionar mais os americanos? Será que os americanos eles estão vendo uma derrocada da sua Pax Americana, né? Do seu papel como potência? Será que nós podemos dizer de um tabuleiro já multipolar na questão militar? Porque na questão econômica, né, você já tem isso há bastante tempo. Então, será que militarmente as coisas vão se equilibrar mais ainda? Eu já li alguns analistas, PV, que falaram o seguinte, olha, a gente tem que entender que o que está acontecendo nos Estados Unidos pode ser o mesmo que aconteceu com a Inglaterra na Guerra do Canal de Suez, quando a Inglaterra apoiou a Israel e tomou uma chamada americana. Falou, tá arrumando tensão aí, tá arrumando problema, baixa a bola. E a Inglaterra começou a se submeter ao que os Estados Unidos decidiam. Beleza? Eu não sei se tem mais algo que vocês queiram saber, queiram perguntar, quero abrir um espaço aí para vocês questionarem, levantarem, né? Alguma pergunta, alguma dúvida. O que vocês acham aí? Certo? E aí, tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Como eu falei, vale a pena. Aí, as recomendações. O Caçador de Pipas, vocês têm filme. A Ganha-Pão, o Caçador de Pipas tem livro. Sob a Névoa da Guerra, legal. Rambo 3, legal. Rambo 1 é legal para ver a questão do Vietnã. Jogos do Poder, né? Que vale a pena a gente assistir para ver essa construção do apoio da CIA, né? A Cidade do Sol, né? A Cidade do Sol é legal. A Cidade do Sol nunca assisti, temos que assistir, né? Você já viu e você assiste, a gente assiste, temos que assistir, né? É filme ou só livro? Eu não sei. É porque eu tenho o filme Lágrimas do Sol. Eu posso estar. Livro, Cidade do Sol. Eu nunca li. E se não tiver em quadrinhos, sabe que dificilmente eu vou ler, né? Então. Osama é um filmaço. Nunca vi Osama. Né? Vale a pena também, então dá uma olhada. Tem aquele filme que a gente assistiu também, do Chris Hemsworth. É dos Cavaleiros. Eu esqueci o nome. Filme dos Cavaleiros. Como é que é? Os 13 Cavaleiros. Chris Hemsworth. É engraçado porque aquele filme mostra 12 heróis. Ou 12 Strong, né? 12 não. 11, 12. Enfim, 12 heróis. Que mostra o cenário de queda do Talibã. É muito interessante, né? É muito legal. A queda do Talibã. Como os americanos ajudaram para o Talibã cair. Aparece até um general que foi vice-presidente do Afeganistão até pouco tempo. O Rashid Dostum. E que ele parece que defendia a cidade de Kandahar e eu acho que ele deu uma sumida. Meteu o pé, porque o Talibã, se pegar ele, acho que vai executar.
Porque o Dawson ajudou a derrubar o Talibã lá no começo, né? Então vale a pena. Osama é sobre uma menina afegã. Não sei de quando é o filme. Né? Não sei de quando é o filme, mas se o cara, o PV, tá falando, vale a pena, né? Beleza, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu poderia botar o trailer. Cadê? Não, não tem. Não tem mais Jogos de Poder. Achei que tinha, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Eu vou fechar, tá? Eu agradeço a galera que apareceu. Se vocês puderem divulgar para a galera que não pôde assistir, obrigado, né? Para ver se contribui, se ajuda, né? Vocês a entenderem um pouco mais sobre aquele cenário. Se vocês quiserem também recomendar algum tema de live para a gente falar de algum outro tema, teve uma aluna de pré-vestibular que perguntou assim para mim: pô, se eu poderia falar sobre. Como é que era? Educação financeira, né? Falar sobre educação financeira, falar sobre, por exemplo, as dificuldades do brasileiro, né? O que pode ser feito. Eu achei interessante, né? Porque afinal a gente tem vivido momentos de crise e o brasileiro tem que começar a pensar em algumas estratégias para poder evitar ficar de calça riada, né? Então, qualquer ideia de live, fiquem à vontade quanto a isso aí. Pessoal, agradeço aí a participação, né? Tô meio cansado, tô com a tosse meio chata, não sei o que que é, então espero que não seja nada. Mas é isso. A gente vai se falando aí. Sigam lá no Instagram. Até a próxima. Obrigado. Tamo junto.